Então, sejam todos bem-vindos. Nós já estamos aqui na nossa quinta aula. Então, se não assistiu às outras aulas, eu aconselho que veja, né, depois dessa aula, porque é uma sequência de informações. Então, quem está chegando aqui a primeira vez nessa aula, às vezes pode ficar um pouquinho perdido do que eu vou falar aqui, explicar, mas não tem problema, assista, fique aqui e depois volta lá nas outras aulas que tem a sequência, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta aula. E hoje eu quero iniciar aqui essa quinta aula, dando continuidade, né, sobre as nossas emoções, e eu estou batendo muito na tecla a importância da autorresponsabilidade, a importância do processo da cura emocional, né? Então, só revisando um pouquinho o que eu falei nas outras aulas, a dependência emocional, ela vem de um apego afetivo, né? E muitas vezes nós ficamos aprisionados nessa dependência emocional. E quem é dependente emocionalmente, geralmente, né, é comportamentos infantilizados, é uma criança que ela ainda depende do outro. Então, eu tenho falado isso em todas as aulas, reforçando e batendo nessa tecla para vocês conseguirem compreender que essas aulas é para que vocês tenham consciência de que vocês hoje vocês são adultos e precisa olhar para essas emoções infantilizadas para que vocês possam promover a cura. Né? E quando eu falo uma emoção infantilizada, não olhe para isso como um julgamento, mas olhe para isso o porquê eu estou sentindo isso. E quem tem alguns tipos de emoções é uma criança. É uma criança que, de alguma forma, não foi suprida as suas necessidades. Então, aqui eu trago sempre essa autorresponsabilidade. Deixar de culpar o outro, porque muitas vezes nós ficamos nessa posição, né? O meu marido é o culpado, a minha esposa é culpada, o outro, a minha mãe, o meu pai, meu tio, meu primo, todos são culpados, né? Por eu estar sentindo de certa forma. E aqui eu quero trazer essa consciência que não, né? Se você olha para você e pergunta por que eu estou sentindo isso, por que eu estou permitindo o outro gerar esse tipo de sentimento e emoção em mim, né? O que o outro fez me gerou um tipo de sentimento, de emoção, por quê? Então, sempre trazer esse questionamento, porque só assim nós vamos promover a cura. Né? Enquanto nós estivermos na posição de vítima, nós vamos continuar sendo vítima, né? Vítima, e vamos continuar atraindo pessoas para nos colocar ainda mais nessa posição. Então, o convite é nos posicionar, colocar no lugar de adultos, né? E se responsabilizar pelos resultados que hoje você tem gerado na sua vida. E eu quero começar aqui com uma história. Essa história se chama A Esposa Surda. Né? E eu vou ler aqui para vocês compreenderem, e é muito interessante porque reforça a questão da autorresponsabilidade. Qual é o problema da sua esposa? O esposo foi ao médico, né? E o médico perguntou, e ele diz: surdez, não ouve quase nada. Então, o senhor vai fazer o seguinte, isso o médico dizendo para o esposo: antes de trazê-la, faça um teste para facilitar o diagnóstico. Sem ela olhar, o senhor a certa distância, fala em tom normal, até que perceba a que distância ela consegue ouvi-lo. E quando vier, diz para mim qual foi a distância que o senhor estava quando ela ouviu. Está certo? E o esposo respondeu: certo, combinado, então. À noite, quando a mulher preparava o jantar, o marido decidiu fazer o teste. Mediu a distância que estava em relação à mulher e pensou: estou a 15 metros de distância, vai ser agora. Maria, o que temos para o jantar? Não ouviu nada. Então aproximou-se a 10 metros. Maria, o que temos para o jantar? Nada ainda, nenhuma resposta. Então aproximou-se mais 5 metros. Maria, o que temos para o jantar? Silêncio ainda. Por fim, encosta-se às costas da mulher e volta a perguntar: Maria, o que temos para o jantar? Frango, meu bem, é a quarta vez que te respondo. Então, aqui a pergunta é: até quando vai continuar acreditando que o problema é o outro? Né? Hoje você quer ser vítima ou protagonista? Eu acredito que todos vocês, né, que estão aqui nessa aula estão prontos para se tornarem protagonista da tua história. E hoje a aula vai mexer um pouquinho. Por quê? Porque é justamente isso que nós vamos compreender. Compreender o quanto as nossas emoções estão influenciando nos nossos comportamentos e, de alguma forma, nós estamos nos comportando de maneiras infantilizadas e ainda culpando o outro, acreditando que é o outro que não está nos ouvindo, acreditando que é o outro que não está nos entregando o amor, o carinho, a atenção que nós gostaríamos. Mas, muitas vezes, o que acontece? Nós também não fazemos a nossa parte.
né? Nós estamos tão carentes emocionalmente, nós queremos tanto, nós esperamos tanto do outro, que nós não fazemos a nossa parte. E para que nós possamos fazer a nossa parte, para que nós possamos nos comportar como adulto, como protagonista, nós precisamos conhecer, né, um pouco mais as nossas emoções, compreender o que eu estou sentindo aqui, por que eu estou sentindo aqui, o que o outro faz me gera uma emoção, e eu já expliquei na aula passada, a emoção é instintiva, né? Muitas vezes nós não temos o controle daquela emoção, mas quando nós paramos, pensamos, racionalizamos, e aquela emoção se torna um sentimento, nós podemos ter a escolha de como se comportar com aquilo, né? Então, nós precisamos entrar nesse lugar de autorreflexão, de autorresponsabilidade, né? Então, voltando na história, esse esposo, ele foi buscar ajuda para quem? Para a esposa. Mas quem que estava com o problema? Ele. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Muitas vezes não é o outro, muitas vezes somos nós mesmos. E quando nós percebemos que o outro não vai mudar, quem que tem que mudar? Nós. E nós não mudamos o outro, nós mudamos a nós mesmos. Quando algo está fazendo, quando algo faz mal, né, nós precisamos tomar as nossas decisões. Só que muitas vezes nós ficamos aprisionados dentro de relacionamentos, da dependência emocional. Pelo quê? Pelo medo. Medo do quê? Medo de não ser amado, medo de ficar sozinhos, né? E tudo isso é o quê? É uma pessoa que está na posição de vítima. Então, vamos dar continuidade e entender um pouco mais, né, cada emoção. Eu falei na aula passada sobre as emoções básicas, e hoje nós vamos estender um pouco mais sobre cada emoção. Então, aqui nós temos a escala das emoções, então cada sentimento se enquadra em uma escala e influencia na forma em como criamos a nossa realidade. Então, nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade através das nossas emoções. Lembra que eu falei para vocês, expliquei, deixa eu voltar aqui para recordar, que as nossas emoções, né, influenciam aqui no nosso campo energético. Então, da forma que nós estamos sentindo, nós estamos vibrando, a forma que nós estamos vibrando, nós estamos criando a nossa realidade. Então, hoje, a sua vibração, ela está alinhada ou desalinhada? E cada emoção, ela tem uma frequência. Então, quando você vibra em uma frequência baixa, você entra em conflito com você mesmo. Quando você está numa frequência e uma emoção com uma frequência baixa, você fica desalinhado, em desordem com a sua vida. E você começa a criar mais do mesmo na tua vida. Quando você está numa frequência mais elevada, você entra em ordem, você começa a atrair para a sua vida pessoas, situações na mesma frequência. Então, cada sentimento, cada emoção, ela é muito importante para que nós possamos ter consciência do que estamos criando na nossa vida. Se a gente não tem nem consciência do que nós estamos sentindo, como nós vamos ter consciência do que nós estamos criando na nossa vida? Então, quanto mais consciência que nós temos na nossa emoção, quanto mais consciência nós temos nos nossos sentimentos, mais consciência nós vamos ter do que nós estamos criando na nossa vida. Então, vamos começar aqui a entender um pouco mais sobre a vergonha. A vergonha, ela é uma das emoções mais baixas em frequência, né? Então, ela é apenas 20 Hz, é a vibração mais baixa que um ser humano pode emitir. A vergonha, ela impede a tomada de decisões, convivência social, não tendo experiências na vida, o que dificulta o aprendizado, a evolução e a tomada de ação, porque não se sabe o que dá certo e o que não dá. De forma mais amena, manifesta-se como timidez, e é um nível extremo de vergonha. E a pessoa quer desaparecer, sentindo ódio de si mesmo. Então, aqui, a pessoa que vibra nessa frequência da vergonha, ela é como se, vamos dizer, usar um dito popular, né? Bicho do mato. É aquela pessoa que se esconde, é aquela pessoa que fica só no quarto, que tem vergonha de falar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Realmente, aquela pessoa que ela não emana luz. Né? Por quê? Porque a frequência dela é muito baixa, ela não tem energia suficiente ali para, de alguma forma, até mesmo conviver com pessoas, né? Então, ela tem poucos amigos, o ciclo de amizade dela é muito pequeno, é muito limitado, é uma pessoa que fica aprisionada dentro de casa, né? Então, essa frequência, ela é uma frequência muito baixa. E essa pessoa, ela está criando o quê para a vida dela? Né? Mais aprisionamento, né? Talvez até dificuldade para conseguir suprir as necessidades básicas da vida. Então, uma pessoa que vibra na vergonha, ela, de si mesmo, né, da situação que ela vive, ela tem dificuldade de buscar alimento para ela tem dificuldade de ganhar dinheiro, ela tem dificuldade até mesmo de trabalhar, ela não tem aquela rotina, ela não tem aquela vida
que realmente vai trazer e vai suprir as necessidades básicas dela. Então, é uma pessoa que está numa frequência muito baixa. Aqui, geralmente, está uma pessoa que ela está numa depressão muito profunda, né, que realmente precisa aí de um tratamento, às vezes até mesmo entrar com medicamento. E aí nós temos a segunda emoção, que é a culpa. Muitas pessoas vibram nesse sentimento, gente. Essa aprisiona muitas pessoas, né? Então, aqui nós precisamos trabalhar esse sentimento aqui e fazer perguntas sempre. Por que eu estou sentindo culpa? Eu sinto culpa do quê? Eu sinto em algum momento que eu sou culpada, né? Quais são os meus comportamentos que eu já fiz que eu sinto vergonha e culpa? Então, aqui é uma autoanálise. Uma pessoa que ela tá vibrando no 30 Hz, gente, é muito baixo também. É uma pessoa que ela fica criando o que para a vida dela? Sofrimento. Ela fica criando quais tipos de relacionamento? Relacionamento que ela vai apanhar, que vai ser maltratada, entende? Por quê? Porque ela vibra na culpa, ela acha que ela é culpada. E por ela achar que ela é culpada, ela acredita que ela precisa sofrer. Então, é uma vibração um pouquinho mais alta do que a vergonha, pois para sentir culpa, a pessoa precisa agir. Então, ela teve um comportamento, ela consegue ter uma ação ali, né? Só que ela fica nesse sentimento que eu sou culpada, eu não consigo nada, eu sou vítima, essa pessoa também está muito nessa posição de vítima. Pessoas assim criam muito pouco, fazem o papel de vítima, culpando tudo e a todos por não conseguir ter sucesso em suas pretensões. Nunca inova, vive no passado e no vitimismo. Então, essa pessoa aqui, que ela vibra na culpa, ela depende, né, do externo, até mesmo para a sua própria sobrevivência, né? Então, ela é tão vítima que ela acredita que o culpado é o prefeito, o culpado é o presidente, o culpado é o outro, né? Por quê? Porque ela também, uma vítima, ela vai achar um culpado. Ela sempre vai buscar um culpado, porque ela também se sente culpada, né? Ela se sente culpada da sua própria existência. E aqui, gente, é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes nós não temos consciência desse sentimento, dessa emoção. Muitas vezes nós nem percebemos, não, Ellen, mas eu não me sinto culpada, né? Às vezes, aí tem que fazer uma investigação, e isso a gente faz dentro, né, da terapia ali individual, porque aqui, às vezes, a pessoa carrega esse sentimento de culpa desde a infância, desde até mesmo lá do momento que foi gerada, né? A primeira emoção básica que o ser humano sente quando está sendo gerada é o medo. Porém, se a mãe ali, ela se sentiu culpada, porém, se ali aquela mãe, ela não quis aquele bebê, passou por algum processo, aquela criança, sim, ela pode se sentir culpada por estar ali, né? E aí ela nasce, ela cresce, ela faz alguma de errado e ela é reprimida de alguma forma, ela também vai se sentir culpada e ela vai carregar esse peso. Então, a maioria dessas emoções, elas não são trabalhadas na primeira infância. E aí, o que acontece? Nós crescemos e nós carregamos esse sentimento. Então, por isso que precisa fazer um aprofundamento, né? Por que eu estou atraindo só pessoas que me maltratam? Por que eu estou criando uma realidade de sofrimento para minha vida, né? Em que momento que eu acreditei que eu era culpada, né? Talvez, olha que exemplo mais simples e bobo que a pessoa pode carregar essa culpa. A criança, ela não tem muito domínio, muitas vezes, né? Ali de pegar pegou um copo e derrubou e quebrou. E aí a mãe vai e grita com ela. Tá vendo? Você é um burro, deixou o copo quebrar. Tá vendo? Você é culpado. Gente, isso daí para uma criança é uma dor muito grande. E aí isso é uma situação. Se uma mãe fez isso com aquela criança, com certeza ela está fazendo várias outras coisas que tá colocando aquela criança na posição de culpada. E aí ela cresce com essa dor, ela cresce com essa culpa. E aí ela acredita que ela é um nada, que ela é uma culpada e ela é uma vítima, né? E é bem interessante porque quando eu falo vítima, ela se coloca no lugar de vítima porque ela se sente culpada, mas ela culpa o outro também. Então fica nessa frequência, sabe? E fica criando tanta dor, tanto sofrimento, tanto peso, que a pessoa não consegue viver uma vida leve. Ela só cria o quê? Sofrimento, sofrimento, sofrimento para a vida dela. Então, perceber essas emoções, compreender essas emoções, buscar na memória em que momento que eu me senti culpada, qual foi o meu comportamento que eu tive no meu passado, que eu me sinto culpada, né? O que eu fiz que eu percebi que gerou algo de ruim para mim e para o outro, e eu ainda carrego esse sentimento, né? Então, a culpa, gente, muitas pessoas vibram nesse sentimento, muitas pessoas. E nós precisamos ir tomando consciência, tendo consciência, para a gente conseguir se livrar e sair dessa frequência, porque é uma frequência muito baixa.
você vai continuar patinando na tua vida. Você vai continuar ali trazendo sofrimento para tua vida. Por quê? Porque você merece sofrer. Você acredita que você é merecedor. E aí você vai atrair quais tipos de relacionamento? Relacionamento que vai fazer você sofrer. E aí eu tenho uma dependência emocional, porque lá na infância não tinha ninguém que me acolhia quando eu fazia algo, né, de errado, por exemplo, quebrava um copo, aí eu acredito que eu realmente sou culpada. E aí eu fico vibrando nessa dor, né? Então, nós precisamos ir tendo toda essa consciência, e aí nós vamos aqui para a apatia. A apatia 50 Hz é a perda da esperança e vitimização, é uma característica dos sem-teto, por exemplo, né? As pessoas nesse estado não conseguem agir perante o que a vida apresenta. Então, aqui é uma pessoa que ela já não consegue, na verdade, nem sentir direito, né? Uma frequência que aqui realmente a pessoa já está numa depressão, né? Numa depressão um pouco mais profunda, ela neutraliza ali e para ela tanto faz. Então, tipo, tanto faz, tanto fez, é isso mesmo, é uma posição que se conforma com o que está ali se apresentando e entra num processo de conformidade, mas uma conformidade de sofrimento. E aí nós temos aqui a dor e o sofrimento, 75 Hz, que é a tristeza extrema. Então, principalmente diante de perdas, aqui é quando a pessoa entra talvez num processo de luto, né? Então ela cai para essa frequência. Gente, aqui é muito interessante porque eu passei, né, por uma perda recente e eu tenho certeza que eu fui para essa frequência aqui. Né? Eu estava numa frequência muito elevada, onde eu estava criando várias coisas na minha vida, montei meu instituto, estava tendo várias turmas. Dando treinamento, fazendo vários atendimentos, e de repente eu tenho uma perda significativa, que foi o falecimento do meu pai no final do ano passado, de 2023, e eu caio, né, nessa frequência aqui. Então, essa frequência de dor e sofrimento, ela vem e a gente realmente não tem vontade. Tipo, parece que aquele mundo colorido, ele se torna preto e branco, e parece que nada mais faz sentido na vida, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, porque eu passei por essa queda de frequência recentemente, e a gente começa a olhar para a vida como se nada mais fizesse sentido, né? Então a gente entra nessa tristeza profunda, parece que nada faz sentido mais, e a gente vibra numa frequência tão baixa nessa dor e sofrimento que é como se a gente nem quisesse mais levantar da cama, né? Então por isso que precisamos compreender aqui, e com o meu conhecimento eu consegui perceber isso muito rápido, né? Então eu percebi, eu falei assim, minha frequência caiu. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar ajuda. Porque muitas vezes nós queremos sair daquele buraco sozinhos, né? Muitas vezes nós queremos, ou acostumamos ficar nessa dor, nesse sofrimento. Nós começamos a acreditar, não, mas é porque eu perdi meu pai, não, é porque aconteceu isso. E nós começamos a arrumar desculpas. Não, gente, nós não precisamos ficar nesse lugar. Né? Então, foi aonde que eu fui buscar ajuda, busquei ajuda terapêutica, né, para mudar a minha frequência, porque hoje nós temos técnicas, ferramentas terapêuticas para que nós possamos mudar a nossa frequência. Às vezes, eu ensino muito nos meus treinamentos a questão como mudar, né, essas emoções, como aumentar essas frequências. Eu falo, colocar música, estar com pessoas numa frequência maior, ter contato com pessoas de frequência que vai te trazer alegria. Só que eu percebi, por experiência própria, né, que quando a gente está nessa dor, é como se a gente afastasse de todas as pessoas, a gente não quer ver pessoas. Muitas vezes a gente não quer ter contato com pessoas, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu me afastei de muitas pessoas, porque eu tinha o convívio com muita gente. E aí eu percebi que, para eu sair desse lugar, eu precisei buscar uma ajuda profissional. Então, se a gente tem essa consciência, nós não precisamos ficar nesse lugar. Agora, imagina se eu não tivesse esse conhecimento, imagina se eu não tivesse esse entendimento, esse autoconhecimento do que estava acontecendo ali comigo, em qual frequência que eu estava vibrando. Talvez eu estaria até hoje no luto. Né? E quantas pessoas não vivem uma vida inteira no luto quando perde um filho, quando perde um relacionamento, né? Aquela pessoa entra num processo de sofrimento e de dor tão grande que ela acostuma até mesmo ficar naquela dor, naquele sofrimento. Então, nós precisamos entrar nesse processo de olhar o que eu estou sentindo aqui, aonde eu estou, qual escala que eu estou. Esse material aqui, gente, esse vídeo, vocês sempre têm que voltar nele. Né? Aqui eu estou trazendo um conhecimento que hoje vocês estão ouvindo, vocês vão colocar em prática, vai começar a se perceber. Mas às vezes daqui 3 meses vocês nem lembram mais. Por isso que eu estou deixando essas aulas disponíveis no YouTube, né? Estou deixando o link aqui para vocês, porque o conhecimento, quanto mais eu ouço, né? Quanto mais eu vou ouvindo aquilo, às vezes eu estou ouvindo a mesma coisa, mas eu vou aprendendo, mas eu vou colocando em prática, porque às vezes nós esquecemos daquele conhecimento. Então,
75 Hz, dor e sofrimento. Então, é uma tristeza extrema, principalmente diante de perdas, vibra mais que a empatia, pois o sofrimento transforma as pessoas e lhes tira do estado apático. Então, aqui é interessante, porque 75 Hz a pessoa ainda tem uma força para ir buscar ajuda. Né? Então, ela consegue perceber aqui que ela pode buscar ajuda. E ela, se ela está sentindo uma dor, a dor ela é necessária. Né? Por quê? Porque a dor, ela incomoda. Quando nós estamos sentindo dor, a gente faz o quê? A gente quer buscar um remédio, né, para sair daquela dor. Então, a dor, ela é necessária, só que é uma frequência baixa, só que é uma frequência ainda melhor do que a apatia, porque a apatia é como se a pessoa anestesiasse. E aí, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que acontece? Muitas pessoas estão nessa dor. Olha o que acontece com o processo de depressão, crise do pânico, né? Essas doenças um pouco mais que dói mesmo, né? Porque a depressão, quando a pessoa ela tá na dor, no sofrimento, ela vem uma dor física. Eu me recordo, gente, que no começo do ano, todo o processo que eu estava vivendo, eu sentia dor no meu corpo, uma dor física. Então, quando a pessoa está nessa posição, ela consegue até buscar ajuda. Mas o que acontece? Muitas vezes ela busca ajuda somente um profissional. E geralmente, qual é esse profissional? Psiquiatra. E ele é importante? Sim, ele é muito importante, porque chega um momento que nós precisamos amenizar aquela dor, porque a dor é tão grande que nós precisamos amenizar. Aí o que o psiquiatra faz? Te dá remédio. Só que você não busca outros tipos de ajuda, porque não é só o remédio, porque o remédio te joga para apatia. Ele anestesia os seus sentimentos, as suas emoções, entende? E aí você começa a viver ali, vegetando, porque você não sente mais. Aí você vegeta. Então, quando nós estamos nesse estado e precisamos entrar com medicamento, nós precisamos de ter a consciência que somente o psiquiatra não vai resolver, porque ele não cura. Os remédios não curam. O que cura? Conhecimento. O que cura? A gente ter conhecimento do que nós estamos sentindo, ressignificar essas emoções, né? O que fez eu sair dessa dor e sofrimento? O meu conhecimento de entender que a morte, ela não acaba aqui. Eu comecei a trabalhar isso na minha mentalidade. Ellen, lembra que você ensina, né, que isso é bíblico, que somos eternos, né, isso é bíblico. Então, imagina se eu ficasse naquele sofrimento, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E quando eu tenho a dependência emocional, né, vamos imaginar que você entrou nessa dor, sofrimento, nessa depressão, porque você finalizou um relacionamento com uma pessoa que você amava muito. Mas, muitas vezes, gente, quando nós estamos no sofrimento, entramos num sofrimento, não é nem amor, é apego. É apego. E o apego vai nos trazer para esse lugar. Porque, vou voltar na minha história de novo, eu era muito apegada com meu pai. Né? Meu pai é meu herói, meu pai tudo para mim. Então, o que eu comecei a perceber? Desapega, Ellen. Ele cumpriu a missão dele. E aí eu falo isso para vocês. Desapega dessa pessoa que talvez você está sofrendo. Ele cumpriu a missão dele na tua vida. Ellen, mas ele me traiu. Ellen, mais isso. Ellen, mas ele foi embora e me deixou com as crianças. Ellen, mais aquilo. Desapega. Desapega. Você não precisa. Você não nasceu com aquela pessoa. E aí você precisa curar essa dor, porque é uma dor. E é anestesiando com remédio? É anestesiando com medicamentos que você vai curar isso? Não. É compreendendo que existe algumas coisas na nossa vida que nós não temos controle. Enquanto nós não compreendemos que nós não temos controle sobre tudo, nós vamos ficar aqui, nesse lugar de dor e sofrimento. Nem tudo eu posso mudar na minha vida. Nem tudo eu posso controlar. Principalmente a atitude do outro. Principalmente o comportamento do outro. Por isso que o meu amor próprio tem que ser muito maior do que o amor que eu tenho pelo outro. Porque enquanto eu me colocar num lugar de apego e amar mais o outro do que a mim mesmo, eu vou ficar nesse lugar de sofrimento, de dor. Então, é uma frequência que a gente cria ainda mais, né? Mais do mesmo. Ainda mais dor, ainda mais sofrimento, ainda mais apego. Né? Então, aqui entra muito no processo dos ciúmes, né? Então, nós precisamos sair desse lugar. E aí, aqui nós temos o medo, 100 hertz. As pessoas com medo se sentem inseguras diante das questões da vida. Tudo se torna um perigo. Podem ter paranoias, ficam preocupadas e estressadas, muitas vezes necessitam de ajuda para superar e lidar com esses medos e sair dessa situação. Medos são crenças limitantes que geram falta de qualidade de vida. Então, gente, o medo, ele é ilusório. Para que serve a emoção medo? Lembra que eu falei que a primeira emoção que o ser humano sente, ainda dentro do ventre da mãe, é o medo? Então, o medo, ele é instintivo.
Mas por que serve o medo? Para proteger a nossa própria vida, é como sobrevivência. Só que muitas vezes nós deixamos esse medo maior nos dominar. E quando ele nos domina, o que acontece? Nós temos dois processos. Ou a gente foge, ou a gente paralisa na nossa vida. A gente fica ali, paralisado. Hoje você está na fuga ou na paralisação? Nem mais nada prospera na minha vida. Por exemplo, finalizei um relacionamento. E a pessoa me traiu, teve uma traição. A pessoa arrumou outra pessoa. Você sentiu dor e sofrimento. Você conseguiu se recuperar um pouco, subiu a sua frequência. Só que você começou a vibrar no medo. Eu não me relaciono mais com outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho medo de sentir aquela dor novamente. E aí você faz o quê? Paralisa. Você não dá continuidade na tua vida. Ou você foge dos relacionamentos. Entende isso? E aí, quantas coisas você está fugindo da tua vida? Quantas coisas você foge? Quantas coisas você está deixando de fazer porque você está vibrando nessa frequência? Porque você vibra no medo. Ellen, não vou... E não é só dentro de relacionamento, né? Não é só nos relacionamentos, mas é dentro de um trabalho. Eu quero sair desse trabalho, já não faz mais sentido para mim. Eu quero abrir meu negócio próprio. Eu quero mudar a minha vida, mas eu tenho medo. E aí o medo fica ali, de alguma forma, conduzindo a tua vida. Aqui também tem muitas pessoas vibrando nessa frequência. 100 Hz. Nessa frequência de 100 Hz. Tenho medo. Só que esse medo, será que ele começou na sua vida adulta? Ele não começou na sua vida adulta. Esse medo, ele começou aonde? Lá na sua infância. Então, faça uma reflexão. Qual foi o primeiro momento lá na minha infância? Qual a minha primeira memória que eu senti muito medo? Que eu não me senti segura? Que os meus pais não estavam próximos de mim? E que, de alguma forma, eu acessei a insegurança. Se eu não me sinto segura, eu não posso agir. Se eu não posso agir, eu fico vibrando nesse 100 Hz, nesse medo. E aí eu não crio coisas melhores para minha vida, eu crio mais do mesmo. A minha vida, ela não evolui, ela não prospera. Por quê? Porque você está vibrando no 100 Hz, no medo. Porque aconteceu coisas lá atrás que não foram ressignificadas. Por isso que eu falo, a terapia, ela é muito importante. Eu falo que todos os seres humanos deveriam fazer terapia. Né? Porque a terapia, nós, dentro das sessões individuais, nós vamos acessando, entendendo por que a pessoa está vibrando naquele sentimento, naquela emoção, e qual frequência que ela está vibrando, por que está vibrando, né? Como mudar essa frequência, como mudar esse medo. Às vezes aquela criança lá atrás, ela vibrou tanto no medo, por quê? Porque o pai era agressivo, porque a mãe gritava, porque a professora chamou de burro, e aí essa criança que a professora não tinha paciência, que às vezes ela tinha um pouco mais de dificuldade de aprender, e aquela professora chamou ela de burra, o que acontece? Hoje ela não lê um livro, ela não gosta de estudar, ela tem dificuldade, entende? Ela trava a mente dela de uma tal forma, que às vezes o que o outro está falando, se ela acha que o outro é um pouco mais inteligente, ela já bloqueia. Por quê? Porque ela sentiu medo lá atrás. Porque quando ela foi lá na lousa, ela fez algo errado, e a professora deu uma reguada, ou gritou com ela, ou os amiguinhos riu dela. Vocês conseguem compreender, gente? Então, são memórias que nós vamos acumulando durante a nossa existência, durante a nossa vida, e aquelas memórias traz as emoções. E nós estamos nos comportando diante dessas emoções. E essas emoções, ela está dizendo qual frequência nós estamos vibrando. E a frequência que nós estamos vibrando está criando a nossa realidade. Então, qual a realidade hoje que você está criando na tua vida? Qual frequência, qual emoção que você vibra hoje? E as emoções, gente, elas oscilam, tá? Então, nem sempre você vai estar no medo. Às vezes vai acontecer situações na sua vida que você vai para outra emoção. Só que o que é mais importante aqui? Quanto tempo eu estou vibrando nessa emoção? Quanto tempo eu estou nessa frequência? Entende? Então, quanto mais tempo eu fico naquela frequência, naquela emoção, mais eu estou criando a minha realidade. Então, hoje, se você vibra nesse medo, vamos ressignificar esse medo. Vamos olhar para esse medo. Vamos ressignificar e olhar em que momento que esse medo se iniciou, em que momento que a tua criança se sentiu insegura, em que momento que você não teve a segurança. E aí nós usamos uma técnica da hipnoterapia. E aí, com a hipnoterapia, nós vamos lá e ressignificamos, damos um novo significado para aquela criança,
que é a sua criança, e você começa a mudar os teus comportamentos aqui, como adulto. E aí você percebe que aquela emoção já não te domina mais. É assim que acontece. É assim que acontece a cura. E aí nós vamos aqui para o desejo. O desejo é 125 Hz. Nesse nível, a pessoa ela é materialista ao ponto de nunca estar feliz com o que tem. Alimenta vícios e luxúria. É consumista, enquanto não compra o que quer, fica impaciente e ansiosa. Aqui, gente, a pessoa também está tentando suprir uma necessidade, tá? Ainda tem dores, ainda tem sofrimento que precisa ser olhado. Somos nós que escolhemos qual efeito as coisas físicas terão sobre nós. Podem ser boas ou ruins. Temos que ter equilíbrio. Então, aqui no desejo, é aquela pessoa que nada está suficiente, que nada está bom. Eu sempre quero mais, eu sempre quero mais um pouco. Eu preciso tampar um buraco aí em mim. Então, ela vibra um pouco, né? Ela vibra num lugar maior do que o medo. Então, é aquela pessoa que consegue dar um passo maior, é aquela pessoa que ela já consegue realizar algumas coisas, né? Ela tem esse desejo, essa vontade de ir para a vida, porém, ela ainda tem uma falta. Ela tem uma falta. E aí ela tenta tampar essa falta com o quê? Com o consumismo. Eu quero mais. O desejo é o quê? Eu quero mais. Eu como, não é suficiente. Então, você está vibrando aqui. Eu compro, mas não é suficiente. Eu tenho, mas não é suficiente. Então, você está vibrando no 125 Hz. Eu consigo comprar, mas eu não consigo ir lá e comprar somente o que é necessário. Eu tenho que comprar, eu preciso de uma calça. Não, mas eu tenho que comprar 3, 4. Então, eu tenho desejo. Ah, mas aquela cor eu quero uma preta, uma amarela, uma azul. Então, você tem desejo, você tem a necessidade, você está desejando. Né? Então, ali você, quando entra num desequilíbrio emocional e não consegue controlar esse desejo, aí você entra nos vícios e na luxúria. E aí você alimenta isso. Por quê? Porque você não tem essa consciência que está vibrando nesse lugar. E aqui nós vamos para o próximo, que é a raiva, né? A raiva é uma emoção, como eu acho que eu já falei isso para vocês, ela é uma emoção positiva e negativa, depende da forma que você olha para ela, né? Então a raiva ela é 150 Hz, é um sentimento de frustração que pode ficar escondido em nosso interior ou ser exposto num momento de fúria, que também causa culpa, vergonha e mal-estar, pois sempre após perder o controle, o indivíduo sente-se mal por não ter conseguido controlar os seus sentimentos. Então, é aquela pessoa, por exemplo, pode ter sido seu pai, pode ter sido o seu relacionamento anterior, pode ter sido a tua mãe, que vibrava nessa frequência de 150 Hz, que gritava, que agredia. Né? Então, quando a raiva ela fica guardada dentro de si, acumula-se e chega num ponto onde um mosquitinho vira um boi, causando uma explosão. O ideal não é guardar a raiva, e sim tentar canalizá-la em outras coisas, como sair ao ar livre, para fazer exercício físico, por exemplo. Então, muitas vezes, o que acontece, gente? Lá atrás, né, nós tínhamos muitos processos de homens mais violentos, e muitas vezes nós não sabemos, né, nós nem paramos para perguntar qual é a história, né, dos nossos antepassados, do nosso pai, da nossa mãe, e muitas vezes eles vibram nessa frequência. E é onde que, se o seu pai ele foi agressivo, ele estava vibrando nessa frequência, 150 Hz. Por que aquele adulto talvez vibra nessa frequência? Porque aconteceu algo na infância dele. Talvez ele também foi espancado, talvez ele foi violentado, talvez ele foi agredido. E aí, como criança, ele não expôs esse sentimento, ele guardou, ele reprimiu. E a mesma coisa você. A mesma coisa você. Talvez você foi agredida, espancada, violentada, abusada, e você sentiu muita raiva. E aí você fez o quê? Reprimiu. E aí, quando você cresce, nós temos o quê? Os gatilhos mentais. Eu expliquei em uma das aulas sobre os gatilhos mentais. E aí, quando aquela pessoa, por exemplo, você era agredida pelo teu pai, ele te batia, ou a tua mãe te batia, ou alguém. Quando você cresce, aí você arruma um relacionamento. E aquela pessoa fala um A, às vezes dá o gatilho, e a tua mente não sabe que hoje ele não é o teu pai, que hoje ele é o teu namorado, o teu esposo. E aí o que você faz? Você traz aquilo à tona. E você fala da forma que você gostaria de ter falado para o teu pai ou para tua mãe ou quem te agredia lá atrás, que você, como criança, reprimiu. Então, a raiva, gente, muitas vezes nós trazemos ela é um gatilho. Então, quando o nosso externo, de alguma forma, acontece algo que traz esse gatilho à tona, nós não conseguimos controlar. Por isso que quando uma pessoa ela sente raiva, eu digo para a pessoa, sentiu raiva, toma consciência. 15 segundos, não faz nada.
Por quê? Porque aí você racionaliza aquela emoção. Se você racionalizar aquela emoção, você deixa de ser agressiva. Porque muitas vezes nosso relacionamento finaliza por quê? Porque tem agressividade. Nenhum nem outro abaixa. Um grita, o outro quer gritar mais alto, entende? Ou começa a discutir ali e nenhum nem o outro abaixa. Por quê? Porque os dois estão sentindo raiva. Raiva com raiva dá o quê? Guerra. Raiva com raiva dá guerra. Por quê? Porque cada um quer defender o quê? O seu território. Cada um quer impor o quê? A sua verdade. Então, quando nós temos inteligência emocional, nós começamos a melhorar até mesmo os nossos relacionamentos. Nós começamos a perceber, ele tá com raiva. Então, peraí, tá com raiva? Vou esperar, vou acalmar, depois eu converso. Entende? Vai fazer uma caminhada, vai correr na rua, vai fazer algo que não é prejudicial nem para você, nem para o outro. Porque senão vamos agredir. É instinto. O filho quebrou o copo. O filho quebrou aquele vaso que eu mais amava. O filho fez uma birra e me passou vergonha. E aquilo me deu raiva. Qual que é a minha atitude no primeiro momento? Agredir aquela criança. Por quê? Porque eu não consigo controlar as minhas emoções, os meus sentimentos. Então, quando você tem consciência desse sentimento, dessa frequência, é uma frequência de choque. Se a gente for, né, é 150 Hz. Então, é aquela frequência que te dá choque. E de alguma forma vai te machucar e vai machucar o outro, porque é 150 Hz. Vai machucar. Então, o que fazer para não machucar? Respira e conta até 15 segundos. Vai correr, vai fazer uma caminhada, refresca a cabeça, joga, vai para o banheiro, toma um banho, respira. Depois você volta e resolve aquela situação. Gente, se vocês compreenderem isso, é impossível vocês não dar certo no relacionamento. Quando você começa a compreender as suas emoções, os seus sentimentos, também começa a compreender os sentimentos do outro. E aí você começa a olhar para os relacionamentos de uma forma muito mais saudável. Você começa a ter relacionamentos muito mais saudáveis. Então, esse é o segredo, é você aprender a olhar para as suas emoções e compreender as emoções do outro também. E aí você sai desse lugar de dependência, você sai desse lugar infantilizado. Porque quem que fica brigando? É a criança, não é? A criança, muitas vezes, precisa de um adulto para, né, separar. A criança, ela começa a discutir, começa a dar bicuda, começa a bater no amiguinho, precisa de quem ali? De um adulto. E aí a minha pergunta para você é quantas vezes você, como adulto, se comportou como uma criança discutindo com seu esposo, com a sua esposa, com alguém que te, de alguma forma, alterou as suas emoções e você não teve inteligência emocional, um equilíbrio para poder lidar com aquela emoção. Então, quanto mais consciência eu tenho das minhas emoções, o que, que eu estou sentindo aqui, por que, que eu estou sentindo isso, por que aquela pessoa fez aquilo e fez eu sentir raiva, você pode ter certeza que tem uma emoção e que tem uma memória. Que tem uma memória. Ah, quando a minha mãe gritava comigo, eu sentia raiva. E aí, quando alguém grita, hoje, quando meu esposo grita, quando meu filho grita comigo, qual é a memória que vem? Minha mãe gritando. Só que você não lembra mais dessa memória. Então, isso é o gatilho. E aí, aquela criança não se defendeu. Hoje você é adulta, o que você faz? Se defende. E aí, o que vira dentro da tua casa? Guerra. Guerra. E aí, você vive em uma guerra. Você está criando qual realidade para a tua vida? Guerra. Então, o segredo é inteligência emocional. Hoje as guerras, elas só acontecem porque as pessoas não têm inteligência emocional. Porque as pessoas estão vibrando em qual lugar? Muitas vezes, aqui, ó, no desejo. Eu desejo conquistar. Aqui tá os políticos, né? Tá algumas pessoas aqui, ela deseja conquistar, eu quero mais, tá vibrando no que? Na luxúria, não quero, não quero, não quero. E aí elas às vezes sobe para a raiva, para conquistar o quê? Território, né? E aí vem o quê? As guerras. As guerras. Então, as guerras acontecem nessa frequência aqui, 125, 150 Hz. E aí, quantas guerras você está criando na tua vida? Quantas guerras você está criando na sua vida? E aí nós temos orgulho, 175 Hz. Esse é o estado de consciência predominante da humanidade atual, dependente de circunstância externa, né, dinheiro, poder, fama. É o estado que leva ao nacionalismo, racismo e guerras religiosas. Um ataque às suas crenças vira um ataque pessoal. Então, junta orgulho, raiva, desejo, raiva e orgulho. Aqui eu não abaixo, aqui o meu ego domina. E o que é ego, gente? Muitas pessoas, né, tipo,
até interpreta o ego como algo só ruim, mas o ego não é total ruim. Quando ele se torna ruim? Quando ele domina a tua vida. Nós precisamos do ego. Porque o ego, se a gente não tiver o ego, a gente vive, tipo, a gente não quer mais nada, a gente já entra num estado ali mais iluminado, né? Não já existe mais ego. Mas nós que estamos aqui materializados, né? Nós que estamos aqui seres humanos, vivendo ainda na dimensão da matéria, nós precisamos do ego, né? Porque o ego faz a gente desejar um carro, querer uma casa, querer um bom relacionamento. Só que quando ele domina a nossa vida, o que acontece? Nós geramos desequilíbrio na nossa vida também. E aí quem domina? O orgulho. Só que o ego nada mais é do que o que tem por trás do ego? Uma criança ferida. Então, o que acontece aqui? Talvez você foi humilhado lá atrás. Talvez você sofreu humilhação, talvez você sofreu injustiça. E aí nós vamos aqui para o orgulho. Então, agora eu quero poder, agora eu quero dinheiro, agora eu quero a fama, para que eu possa suprir essa necessidade que não foi suprida lá na minha infância. Porque eu passei fome, porque eu fui humilhada, porque eu fui injustiçada. E aí eu subo para esse lugar. Agora eu preciso provar que eu sou bom. Eu preciso do dinheiro, eu preciso do poder. Entende? E aí nós ficamos aqui nesse orgulho. Eu aqui não deixo ninguém gritar comigo. Aqui, talvez você apanhou lá atrás. Homem nenhum me bate agora. E aí você entra nesse ego. Ele, mas como eu preciso me defender, Ellen? Sim, mas às vezes você baixando esse orgulho, você nem chega nesse ponto. Entende? É aquilo. Quando você vê, percebe que o outro tá com raiva, você nem precisa chegar nesse ponto aqui, nessa frequência. Porque se você entra desejo, raiva e orgulho, vai gerar muito conflito. Muito conflito. Então, precisamos sair desse lugar. Aqui são os lugares do quê? Das sombras. Eu vou falar isso mais no final. São os lugares de sombra. Né? Medo, tristeza, culpa, orgulho, raiva. Que lugar é esse? Lugar de buraco, lugar de sombras. Aonde nós vivemos em um lugar onde nós estamos criando uma realidade de dor, de sofrimento, de brigas, de guerras. Então, qual é o convite? Sair desse lugar de escuridão, para você criar uma nova vida, para você criar uma realidade diferente. Aqui nós temos a coragem, já é 200 Hz. Nesse lugar é o lugar que a gente temos o convite, vamos dizer assim, para sair do buraco, para sair da sombra. É quando nós acessamos um lugar de olhar para a vida e ver vamos dizer, a luz no fundo do túnel, né? Então, já é 200 Hz, a gente olha, a gente estava numa escuridão, não via quase nada na nossa frente, de repente surge a coragem, que é 200 Hz, já é uma frequência muito maior. Nesse estado, o ego ainda existe, mas já se começa a ver uma vida fora de si, pensando também nos outros. Então, se eu falar isso para a pessoa, eu posso machucá-la. Se eu gritar, eu posso ofender. Se eu bater, eu vou machucar. Então, o otimismo prevalece e a espiritualidade começa a florar. Então, aqui você começa a ter coragem para querer mudar a tua vida, né? A coragem de olhar para você de uma forma mais empática, olhar para o outro de uma forma mais empática, né? Ali você começa a ver uma luz, sair daquele lugar que tudo é escuro, que tudo é sofrimento, que tudo é dor, e você começa a olhar para a vida de uma forma mais amorosa. E aí nós temos a neutralidade, que é 250 Hz, né? Que é o nível de sistemas onde nossas crenças são flexíveis, né? A gente tem uma flexibilidade, a gente respeita o ponto de vista do outro, né? Então, por exemplo, aquele relacionamento tem um ponto de... Aquela pessoa que eu estou me relacionando, meu marido, minha esposa, meu namorado, enfim, tem um ponto de vista. Eu estou vibrando 250 Hz, neutralidade. Eu simplesmente falo, interessante ponto de vista. Então, eu não quero debater, eu respeito o ponto de vista do outro. Eu não quero mudar o outro. Eu simplesmente respeito o ponto de vista do outro, mesmo sendo diferente do meu. Então, aqui as pessoas, elas começam a, tipo, não querer provar nada para ninguém. Né? Então, são as pessoas desapegadas, mais felizes. Aconteça o que acontecer, você estará firme em sua posição. Perde-se a necessidade de provar, como eu disse, você se sente seguro e convive muito bem com outras pessoas. É um estado confortável. É um estado, gente, que é maravilhoso estar nesse estado de neutralidade. Né? Quando você entende o porquê que aquela pessoa está se comportando daquela forma, você é neutro. Né? Você entende por que o teu pai bebia, você entende por que seu esposo te traiu, por que sua namorada fez algo que não foi legal, você entra nessa neutralidade. Ah, eu também tenho a minha responsabilidade nisso. Então, o que eu posso fazer para fazer diferente? Porque o culpado não é só o outro, né? A responsabilidade não é só o outro. Aqui, eu assumo a minha responsabilidade e eu começo a
olhar para o meu externo de uma forma mais cuidadosa, mais amorosa, com essa neutralidade, né, respeitando o outro, entendendo que se aquela pessoa me traiu, em que momento que eu fui falha? E não é culpa. Eu não entro num processo de culpa, eu entro num processo de responsabilidade. Em que momento que talvez eu poderia ter sido mais carinhosa, em que momento que talvez eu poderia ter dado mais atenção. E aí você já não é vítima mais, você é responsável. Você é responsável pelas situações que acontecem na tua vida. Você sabe que você é um co-criador da tua realidade. Você sabe que se atraiu aquilo para a tua vida porque de alguma forma era para trazer algum aprendizado. Então essa neutralidade é uma frequência que as pessoas elas vivem num estado confortável, tá bom, é prazeroso estar ali nesse estado, nessa frequência. E aí nós temos a disposição 310 Hz, nesse nível você começa a usar a tua energia de uma forma mais eficaz, começa a colocar em prática as ideias, não existe mais reclamação de quase nada, aqui começa a acabar a entropia, a vida fica mais organizada. Então aqui você tem um ciclo de network, de amizades, né, que você consegue ali ter um bom relacionamento, você consegue organizar a tua casa, você consegue viver num ambiente mais organizado, mais planejado, você consegue planejar a tua vida, né? Você consegue respeitar o limite do outro e os seus limites. Então, é uma frequência bem alta, 310 Hz. A aceitação, 350 Hz, mudança verdadeira, elimina-se as crenças antigas. Então, você olha para o seu passado com aceitação. Eu aceito o que eu vivi no meu passado. Eu aceito a minha mãe, eu aceito o meu pai da forma que eles foram, né, que eles fizeram o melhor nos recursos que eles tinham. Então, eu aceito a minha história e a partir de agora eu posso fazer diferente. A partir de agora eu posso criar uma realidade diferente. Então, gente, subir para essa frequência de 350 Hz da aceitação é libertador e curativo. Aqui você cura a tua vida. Aqui você cura os teus relacionamentos. Aqui você cria uma realidade muito melhor. Por quê? Porque aqui você não está mais lá naquela escuridão. 350 Hz. Aqui você tem luz, você tem clareza. Você ressignifica as crenças, né, que antes eram limitantes e coloca mais crenças possibilitadoras. Vive proativamente, pois a sua energia é aumentada. No nível da aceitação, você se torna competente. E é aqui que você quer utilizar as suas habilidades para fazer algo de bom para as pessoas, para você. É aqui que você define e alcança metas. Então, quando você coloca uma meta, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou mudar de trabalho dentro de 6 meses, vou ter um relacionamento agora diferente, vou mudar os meus comportamentos. É aqui. É aqui que você consegue colocar as metas, escrever as suas metas e realizar aquelas metas. Começa a entender que tem um papel a mais no mundo e quer fazer a diferença. Já consegue perdoar facilmente. Então, aqui você não fica na lamentação. Aqui você aceita, ok, se eu atrair aquele relacionamento, se aconteceu aquilo na minha vida, se uma pessoa me magoou, eu entendo aqui, eu aceito. Por quê? Porque aqui também você já está sabendo quem você é. Você tem uma aceitação de si mesma. Você começa a olhar para você de uma forma diferente. Eu aceito que eu sou dessa forma. Se essa forma que eu estou aceitando, ela é boa, eu potencializo. Se essa forma que eu estou me comportando é ruim, eu aceito e faço diferente, faço melhor. Então, a cura, ela está aqui, nessa disposição, nessa aceitação de fazer algo diferente. Aí nós temos a razão e a contemplação, 400 Hz, né? Esse ranking, ele define este nível como o nível da medicina e da ciência. Então, quem está ali, né, tem uma consciência dos mestres, onde se é desapegado de tudo. Então, aqui, gente, você pode perceber que as pessoas que estão nesse nível de consciência, né, que são aquelas pessoas, os médicos, os mestres, que estão no processo de entregar o seu conhecimento, cuidar do outro, né, então enxerga o mundo como um todo conectado, entende que se eu fazer mal para o outro, aquilo vai voltar para mim. Né? Então, aqui é uma pessoa, ela está numa consciência que ela quer que o outro seja feliz. Quanto mais ela deseja que o outro seja feliz, mais felicidade ela tem. Quanto mais ela de alguma forma, é contribuição na vida do outro, mais coisas boas vai vir na vida dela. Então, enxerga o mundo como um todo, conectado, não existe mais sofrimento por coisas externas, não fica sofrendo, lamentando, né, reclamando, não vive mais na Matrix, né? O que é viver na Matrix? É naquele mundo escuro de frequências baixas, vergonha, culpa, medo, tristeza,
né, raiva. Então, aqui são pessoas que, com um nível de consciência expandida, você pode perceber que você chega perto dessas pessoas, é bom estar perto dessas pessoas, você se sente segura, né, de estar perto desses profissionais, desses mestres, dessas pessoas. Só de estar em contato com essas pessoas é como se parece que já promovesse uma cura. Né? É muito interessante, porque às vezes a nossa frequência está baixa e nós nos conectamos com essas pessoas, parece que, nossa, parece que eu vi uma esperança, parece que veio uma luz. Mas por quê? 400 Hz. É uma frequência, é uma vibração energética. O campo energético, lembra da quarta aula que eu explico sobre o nosso campo energético? O campo energético dessa pessoa, ela expande, por quê? Porque vem uma energia da onde? Do centro do coração. Aquela pessoa, ela está fazendo aquilo por amor, né? Ela faz ali, ela está vibrando já quase na frequência do amor, na contemplação, né? Então, ela vibra amor ali já. E aí nós temos aqui, nós já estamos finalizando, amor, né, que é o 500 Hz. Não existe mais o ego, você simplesmente ama. Estar nessa frequência, gente, é inexplicável. Sentir esse amor é inexplicável, porque é uma emanação de luz que te aquece, que te conforta, que é maravilhoso estar ao lado de pessoas que vibram nessa frequência. Então, somente o amor incondicional, onde tudo que se faz é por um bem maior. Hank diz que esse nível é alcançado apenas em 250 pessoas durante todo o seu tempo de vida. Uma parcela mínima, como 0,0001%, vive nesse estado. Então, aqui, né, quando que a gente consegue vir para essa frequência aqui? Né? Aquela mãe que desejou tanto aquela criança e engravida, e de repente ela ganha aquela criança, essa mãe ela está vibrando na frequência do amor. Ela vai para esses 500 Hz. Ela desejou tanto aquela criança, e às vezes ela teve tanta dificuldade, né, para engravidar, e de repente ela consegue engravidar. Então ela saiu daquele lugar de desejo, conseguiu realizar, e aí de repente ela recebe aquela criança nos braços. Aqui nós conseguimos elevar a nossa frequência, né? Eu me lembro quando eu tive a minha primeira filha, foi planejada a minha primeira filha, e foi muito bom. A hora que ela nasceu, eu louca para ver o rostinho dela, e ela vem de encontro, né, nos meus braços, ali realmente é uma frequência muito alta, é como se existisse uma expansão de luz, né? Eu vibro muito nessa frequência quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, né? Meu coração parece que se abre e eu entrego tudo aquilo que eu mais amo, né? Porque é muito bom entregar tudo isso daqui para vocês. Então, com certeza, aqui nessa aula nós estamos nessa frequência, pelo menos aqui do centro do meu coração, está emanando essa frequência de amor. E é nessa frequência de amor que nós nos curamos, né? Quando nós olhamos para o outro com amor, com compaixão, com respeito, né? Entendendo cada um com o seu nível de dor, de sofrimento, de consciência, e aí aqui nós nos abraçamos, nós nos acolhemos, e aqui eu tenho a oportunidade de entregar tudo aquilo que eu estudo, né, tudo aquilo que eu pratico na minha vida também. Então, essa frequência é uma frequência maravilhosa de estar, mas nem sempre estamos nessa frequência, né? Nem sempre nós vamos estar nessa frequência. Por quê? Porque nós temos os desafios do nosso dia a dia. Então, às vezes, nós saímos dessa frequência, mas é muito bom estar nessa frequência, porque é aqui que cura, né? Então, a dependência emocional, muitas vezes, é o quê? A falta dessa frequência, né? O 500 Hz é luz pura, né? Então, às vezes, a gente só precisa, quando a gente está lá naquela frequência lá embaixo, da dor, do sofrimento, da tristeza, o que nós precisamos fazer? Só se conectar com uma pessoa que está nessa frequência de 500 Hz. Só de estar na presença daquela pessoa, parece que tudo muda. Parece que nós acendemos uma luz dentro de nós e nós começamos a ter esperança novamente. Né? Então, que hoje vocês também possam sentir esse amor, né? Porque é muito bom estar nessa frequência do amor. E aí nós temos a frequência da alegria 540 Hz, então é acima do amor. Gente, é na alegria que nós criamos dinheiro, que nós criamos prosperidade, tá? Que nós criamos relacionamentos saudáveis. Se você não está vibrando na alegria, você não vai criar coisas boas na sua vida. Você vai ficar criando mais do mesmo. Então, se você vibra tristeza, medo, culpa, vergonha, mais do mesmo. Então, o estado de alegria inabalável. A alegria é o maior estado de consciência que o ego pode atingir. Começa o desapego com a vida, nível onde estão mais avançados na espiritualidade. A energia dessas pessoas é radiante e é muito bom estar perto delas. A expansão de consciência. A pessoa age através de sua intuição, que é muito forte. Então, ela é uma pessoa que ela age, quando eu falo de intuição, eu sempre gosto de falar, ouça o teu coração. O que o teu coração está dizendo? O que o teu coração está te pedindo? Né? Então, quando a pessoa está com o coração limpo das mágoas, dos ressentimentos, né? A gente começa a limpar o nosso coração e nós começamos a entrar nessa alegria. E aí nós começamos a olhar
e perceber que é intuitivo muito dos nossos comportamentos, e essa intuição a gente começa a vibrar de uma forma natural na vida, nada é difícil, né? Tudo é leveza. Né? Então, estar com aquela pessoa é leve, estar naquele ambiente é leve. Por quê? Porque independente aonde eu estou vibrando na alegria. Eu estou fazendo o que o meu coração está pedindo, né? Nem sempre é fácil. Gratidão, Ana. Gratidão. A Ana está dizendo que essas aulas estão ajudando muito e está sendo muito importante. Fico muito feliz aí de estar sendo contribuição. E aí a gente vai finalizando, eu vou abrir para vocês também para fazer algumas perguntas, tá? A gente já está finalizando aqui. E aí nós temos a paz, que é os 600 Hz, né, total transcendência. Então, Ranks diz que esse nível só é alcançado por uma pessoa em 10 milhões. Para a pessoa chegar nesse lugar de paz, gente, a pessoa ela tem que ter curado todo aquele processo lá de culpa, ela tem que estar com uma consciência leve, uma consciência tranquila, a paz, ela é tão leve que a pessoa ela não precisa mais se preocupar com nada, é leveza. Ela tem uma paz de consciência, ela tem uma paz dentro dela, ela sabe, está muito ligado com a fé, a paz, tipo, eu tenho certeza absoluta que tudo que eu preciso já é. Então, ela vive na paz. Né? Ela não preocupa se vai ter dinheiro para pagar a conta ou não, porque ela sabe que as necessidades dela vai estar suprida. Aqui, quem que vibrou nessa consciência aqui, né? Jesus. Ele não se preocupava com nada. Ele era simples, mas, ao mesmo tempo que ele era simples, ele andava nos grandes palácios, né? Então, ele estava envolto de pessoas poderosas e também por pessoas que muitas vezes não tinha para suprir as suas próprias necessidades. Ele vibrava nessa paz, ele não se preocupava. É aonde que ele criava milagres, era aonde que ele conseguia fazer milagres, porque ele vibrava nessa frequência, nesses 600 Hz. Então, é uma pessoa que consegue ter a certeza do que está fazendo aqui, a importância dele estar aqui, né? E aí ele alcança, né, essa iluminação, vamos dizer assim, que é a luz, o esclarecimento, 700 Hz. O fim do individualismo, o fim do eu, o fim do ego, né? O líder servidor. Só o fato de pensar sobre pessoas desse nível pode fazer com que você aumente o seu nível de consciência. É aqui que acontece o estado de consciência elevada. Você vê o mundo como ele realmente é, indescritível. Além disso, o Rank descobriu que o nível de consciência de 200 Hz é um nível crítico. Né? Por quê? Porque aqui realmente é aquele nível de consciência que a gente consegue entender a nossa importância aqui, que a gente não fica mais naquela dependência do amor, que nós já aqui a gente entende o quanto somos amados, né? Porque se vocês parar para perceber que você, que eu, né, conseguimos sobreviver dentro de bilhões e bilhões de espermas, e nós estamos aqui, então nós já somos um milagre, né? Estar vivo é um milagre, e aí aqui nós começamos a ter essa consciência, eu sou o milagre, e eu estou vivo, aqui eu prezo pela minha vida, eu sei quem eu sou aqui, eu sou filha do Criador, né? E aí aqui nós começamos a simplesmente fazer pelas pessoas, servir as pessoas, né? Não precisamos mais nos preocupar, porque realmente é um nível que sabemos que tudo vai ser suprido, tudo é suprido. Né? Não temos mais a necessidade de provar nada para ninguém, não temos a necessidade de buscar o amor de ninguém, então é um nível bem elevado aqui, gente. Então, uma média global de 200 ou mais é necessário para sustentar a vida nesse planeta, sem que ele afunde em uma eventual autodestruição. Desde meados dos anos 80, ele informa que a média global da humanidade na sua escala subiu um pouco acima do nível de 200 crítico. Isso, é claro que representa a outra descoberta que confirma a existência de uma mudança em curso no nosso nível de energia. Gente, o que esse parágrafo que eu li aqui está querendo dizer? Que para esse planeta Terra não se afundar em um caos, nós somos responsáveis. Vocês têm noção da importância de você que está aqui nessa aula? Da sua importância? Por quê? Porque quanto mais você vibrar numa frequência baixa, você faz parte de um todo. Então, por você fazer parte de um todo, de um planeta, você tem uma grande importância. A tua frequência influencia na frequência do planeta Terra. Você não tem noção disso, né? Você não tem noção da tua frequência. E é isso que eu quero deixar claro nessa aula. O que você está sentindo, o que você está
pensando, a forma que você está se comportando está influenciando para o planeta Terra entrar num caos ou não. Olha que loucura. Ellen, mas eu sou uma formiguinha dentro de bilhões de pessoas. Justamente, mas se você está aqui porque você tem uma importância. Quando nós nos permitimos mudar a nossa frequência, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, no mínimo 300 pessoas à nossa volta também muda. Então, toma consciência da tua importância. Toma consciência de parar de alimentar vergonha, culpa, tristeza, raiva. Ah, Ellen, então não posso sentir essas emoções? Pode e deve, mas é você ter consciência dela. Por quanto tempo você vai ficar nesse lugar? Com qual frequência você quer estar na maior parte do tempo? Eu sinto raiva, às vezes eu sinto medo, mas a questão é por quanto tempo que eu vou ficar nesse lugar? Sentindo raiva, sentindo medo, sentindo culpa, sentindo vergonha. Gente, eu era a pessoa mais vergonhosa. Eu era muito vergonhosa. Imagina se eu estivesse vibrando nessa frequência da vergonha. Todos vocês estariam aqui recebendo essa aula, tendo esse conhecimento? Vocês entendem a minha responsabilidade hoje de ter saído daquele lugar de vergonha, de ter saído daquele lugar de tristeza, porque por muito tempo eu fiquei vibrando naquela frequência de tristeza, de apatia. Eu entrei num processo de depressão muito profundo. Então, entenda isso, a tua importância nesse mundo. Você é importante. Você é importante para esse mundo. O que você está vibrando, o que você está sentindo, o que você está se comportando. As pessoas estão te observando. As pessoas estão te observando. Seja exemplo para as pessoas ao teu redor. Seja exemplo. Seja inspiração para as pessoas. Seja inspiração. Será que eu estou fazendo a minha parte? Vocês conseguem compreender que um único homem, ele veio aqui nesse planeta Terra e ele fez a diferença, e ele faz a diferença até hoje, chamado Jesus Cristo. Uma única unidade. Ele veio e revolucionou. Agora, imagina o que você também pode fazer, porque ele disse, vocês farão milagres maiores do que o meu. Só que você não tem consciência da tua identidade, você não tem consciência da tua importância, você não tem consciência da importância, da sua importância dentro daquele relacionamento com seu marido, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Será que você tem consciência da tua importância? Porque quando nós não compreendemos a nossa importância, nós agimos de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós caímos em comportamentos, não tô nem aí, vou trair, vou fazer, vou gritar, vou, sabe, ser sem educação, né? Não, gente. Olha para você. O quanto você, mulher, o quanto você, homem, é importante na vida das pessoas ao seu redor. Então, será que nós estamos tendo conhecimento, temos clareza, temos esclarecimento, buscamos o conhecimento para entender que nós não somos apenas uma formiguinha ali descartados? Não. Então, a tua frequência, sim, influencia no planeta Terra, influencia na questão do planeta Terra não entrar em caos. Hoje as pessoas estão transtornadas psicologicamente, emocionalmente. Aí a minha pergunta é, vocês que estão aqui, vai fazer o quê para ajudar uma pessoa? Eu estou deixando essas aulas gravadas. Custa você, minha amiga, eu estou assistindo uma aula, vou mandar essa aula aqui para você, está sendo importante para mim. Gente, já estou deixando gravada, para quê? Nós precisamos alcançar mais pessoas. Nós precisamos ter contribuição na vida de pessoas. Quando eu mudo, eu posso ter a oportunidade de mudar o outro. Enquanto eu estou fazendo o meu processo de mudança, enquanto ainda eu tenho vergonha de colocar um vídeo lá, falar sobre a minha mudança, falar sobre as minhas emoções e falar que eu encontrei um caminho, manda os vídeos, manda o que eu já estou gravando. Quantas vezes eu usei a imagem dos meus mestres, dos meus professores, porque eu ainda tinha vergonha de falar, mas eu entendia o quanto aquilo era importante. Quantas pessoas precisam de esclarecimento hoje? Quantas pessoas precisam de conhecimento hoje? Quantas pessoas estão em sofrimento e não precisam estar em sofrimento? Porque elas podem mudar essa frequência. Elas podem sair desse lugar, desse buraco, dessa escuridão. E aí nós chegamos aqui, então, né, com a tabela das frequências, né? Então nós passamos uma a uma. Então, quando nós estamos aqui do orgulho para baixo, nós estamos vivendo através do quê? Da força. Nós precisamos fazer força para viver. Ou melhor, as pessoas estão sobrevivendo aqui. Aqui as pessoas estão sobrevivendo. Quando nós começamos a aumentar a nossa frequência, né, e nós acessamos essas emoções mais elevadas, nós começamos a ter poder. E tudo fica muito mais leve na nossa vida. E aí é onde que eu digo, né? Pensou, sentiu, comportou, criou. Fica mágico. Nós podemos transformar aquele sentimento de dor
De que forma? Buscando ajuda, pedindo ajuda, busca a ajuda de um profissional, busca a ajuda de uma pessoa que é mais instruída que você, conviva com pessoas de uma elevação mais alta. Se você quer ter um bom relacionamento, o que muitas vezes nós fazemos, né? É interessante. Meu relacionamento está ruim. Eu vou pedir conselho para quem? Para minha mãe, para o meu pai, para o vizinho, que está com um relacionamento uma porcaria. Eu não estou bem financeiramente. Eu vou conversar com quem? Com uma pessoa que está quebrada financeiramente. Então, gente, nós precisamos entender que nós podemos sair desse lugar de força e para o poder. De que forma? Acessando pessoas de poderes. Aquela pessoa que ela tem o que você deseja, é ela que você tem que conversar. E não é para sentir inveja. É para você ir lá e falar assim: me ensina qual foi o passo a passo que eu também vou fazer. Qual que é a diferença entre inveja e admiração? A inveja é quando você quer aquele carro, quer aquela coisa, quer aquilo que aquela pessoa tem. Qual é o processo da admiração? É quando você admira aquilo que a pessoa tem e você pergunta para ela, como você conquistou isso? Eu também vou fazer. Aí você sai do lugar da inveja. Porque você começa a acreditar em você. Você começa a acreditar que você também pode. Você começa a acreditar que também é possível você ter um relacionamento saudável, você sair dessa dependência emocional, você sair desse lugar de sofrimento, de dor, de tristeza, de vergonha, de apatia, de medo. Sai desse lugar e vamos viver o poder. Esse é o meu convite para vocês. Vim para esse lugar e viver o poder. Nós somos filhos do Criador. Vocês não entenderam isso ainda. Quando nós compreendemos o que é ser imagem e semelhança de Deus, que isso é bíblico, eu não uso religião aqui, eu sou uma terapeuta integrativa, mas é impossível a gente não trazer o conhecimento, é impossível a gente não trazer o conhecimento dos médicos, que é Jesus, é impossível. Então, quando nós começamos a entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós podemos mudar e transformar a nossa vida, que aquele apego que nós estamos com o outro não é saudável, que a dependência emocional, o depender do outro é comportamento infantilizado, e nós precisamos vir para a autorresponsabilidade e nos tornarmos adultos. O que cabe a mim, o que cabe na minha vida? E aí sim, nós começamos a mudar a nossa história, escrever uma nova história. E aí, hoje, você vive na luz ou na sombra? No estado de graça ou no estado de sofrimento? E até que hora, até quando você vai ficar nesse lugar? No estado de sombra, no sofrimento. Aqui eu estou dizendo para vocês, você pode se curar, você pode curar a tua vida. Você pode sair desse lugar de sofrimento. Você pode acessar um estado de graça. O que é graça? É algo divino. É aquele lugar que nós se sentimos felizes, alegres, que nós temos paz de consciência, que o amor, ele vibra, ele emana. Então, esse é o segredo para você ter um bom relacionamento. Esse é o segredo para você curar essa dependência emocional. É esse o lugar da luz. E existe, sim, um caminho para deixar de viver da força e viver no poder. Então, qual que é o meu convite? Tirar vocês desse lugar aqui, da força, e vir para esse lugar aqui, o poder. E é na próxima aula que eu vou estar entregando para vocês esse segredo. Como que eu vou sair desse lugar, Ellen? Como que eu vou sair dessa força? Como eu posso acessar esse poder? Existe uma chave para você virar, para você sair desse lugar de força e ir para o poder. Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, que de alguma forma eu posso ter sido contribuição nessa aula. E na sexta aula nós vamos entregar essa chave. Por quê? Porque nós estamos construindo uma consciência, entregando conhecimento. E é importante, gente, é importante. Hoje nós temos técnicas, né? Eu trabalho com a constelação familiar, eu trabalho com a cura vibracional, que traz muita consciência, eu trabalho com a limpeza de registros acásticos, porque muitas vezes nós carregamos coisas dos nossos antepassados e nós ficamos vibrando aqui nessa força, carregando tudo que eles viveram, todo o sofrimento. Então, a limpeza do registro acástico, a gente limpa todas essas memórias, a gente tira vocês desse lugar de força. Temos também a hipnoterapia, que a gente acessa as memórias para a gente fazer toda a reorganização. Então, já tem, né, alunas aqui, mulheres aqui, libertas, que já estão me procurando, que a gente já fez, né, algumas pessoas já fizeram aqui a constelação familiar, e que está sendo libertador. Então, estou com vários depoimentos, Ellen, né, por que eu não me conectei com isso antes, né, então é muito esclarecedor cada sessão, e é isso, é vocês buscarem. Ellen, não tem o recurso financeiro,
Ok, continua com as aulas, continua que ainda é gratuito até você gerar recurso financeiro, para depois você se permitir entender que você é merecedora de uma sessão individualizada também. Então não tem problema, né? Eu estou entregando aqui os conteúdos gratuitos para também quem eu sei que às vezes, né, a gente ainda não está com esse poder de criar dinheiro com facilidade, mas então receba o que você tem hoje gratuito e depois você vai conseguir criar esse recurso financeiro para você também, né, ter uma sessão individualizada, promover toda essa limpeza aí energética em vocês. Então, fica para sexta aula a chave, né, para mudar essa consciência, para elevar essa consciência, para ressignificar essas emoções. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se tem alguém que quer fazer pergunta. Então, se alguém quiser fazer pergunta, mais 5, 10 minutinhos. Alguém quer fazer pergunta, ou acrescentar algo, ou falar que, né, o que foi importante para você. A Flora aqui, você é maravilhosa. Sou só seu espelho, com certeza você é maravilhosa também. Gratidão por sua presença aqui. Se alguém quiser ligar o microfone para fazer alguma pergunta, aproveite. Eu acho que a aula foi esclarecedora, né? Então, não tem pergunta, vou encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. Então, gente, gratidão. Só dizer que te admiro muito. Ah, Jô, te amo. Gratidão por sua presença aqui. Uma amiga irmã já. Eu amei, mais uma vez, Ana Cláudia. Vanessinha, só gratidão. Você é muito clara, sem perguntas. Ótimo. Então, gratidão. E eu espero todos vocês, então, na próxima aula. Um grande beijo. Carlos Henrique, amei, gratidão. E segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente entregando a chave para você transcender essa consciência. Gratidão, até mais. Beijo.